A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um subsídio aí do EBD em Foco. Nesse subsídio eu vou falar sobre homossexualismo, o que a Bíblia diz sobre homossexualismo. Por quê? Porque a lição trata da amizade entre Jonatas e Davi. E grupos de homossexuais pegam as passagens que falam da amizade entre os dois e começam a dizer que eles tinham ali uma relação homoafetiva. E começam a querer defender o homossexualismo baseado ali na história de Jonatas e Davi. Porém, nós sabemos que a Bíblia condena o homossexualismo. Isso eu vou mostrar aqui nessa apresentação. E Davi e Jonatas sabiam disso. Então eles não estavam ali descumprindo a palavra de Deus. Eles conheciam a lei de Deus. Foi Davi que escreveu, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem de seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E a lei do Senhor condenava o homossexualismo. Então nós sabemos que Davi e Jonatas não tinham uma relação homossexual, porque eles sabiam da lei de Deus, eles conheciam a lei de Deus, e a amizade entre eles tinha um propósito. Deus tinha um propósito ali, porque Saul, o pai de Jonatas, queria matar Davi, e Jonatas ajudou Davi muitas vezes. Então por isso que a amizade deles ali era uma amizade dada por Deus, concedida por Deus. Ele ajudou, Jonatas ajudou Davi a fugir de Saul várias vezes. Então assim, era uma amizade com propósito, não tem nada a ver com homossexualismo. Então vamos ver o que a Bíblia diz sobre o homossexualismo. Primeiro, a Bíblia condena a homossexualidade. Tem aqui pelo menos 10 passagens que você pode ver onde a Bíblia fala do homossexualismo. Então é condenado. Nós sabemos que a Bíblia não aprova em nenhuma dessas passagens. Então aqui, ó, Gênesis, Levítico, Juízes, tudo isso aqui Davi conhecia. Né? Davi leu, quando Davi estava acontecendo a história de Davi e Jonatas, ele tinha acesso à lei de Deus, ele tinha acesso a Levítico, ele meditava em Levítico. Então como que ele meditava em Levítico e depois ele ia praticar o erro? Então não é assim que funciona. E se ele tivesse praticado o erro, como Davi errou várias vezes, ele teria pedido perdão a Deus. E a gente não vê Davi em momento algum pedindo perdão para Deus porque ele praticou atos homossexuais. Então, se ele tivesse descumprido a lei do Senhor, ele teria pedido perdão a Deus. E a gente não vê isso na Bíblia. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouco aqui de Romanos, do capítulo 1, do versículo 24, 25, 26. Ali você vai ver que Deus condena o homossexualismo. E eu vou explorar um pouco essa passagem aqui. Diz assim, primeiro, né, por isso Deus os entregou nas concupiscências de seus corações à imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si. Então, primeiro a gente começa a ver que Deus entregou eles às concupiscências de seus corações. Deus entregou ao pecado. Olha, vocês podem ir lá e pecar à vontade, já que não é isso que vocês querem. Então, o ser humano, ele está jogado ao pecado e ele está se afundando cada vez mais, porque é isso que ele quer. Então, Deus entregou. Então, ele já está pagando o preço pelo pecado, pecando, indo cada vez mais fundo no pecado. Atos 7,42 diz assim, ó, mas Deus se afastou e os abandonou ao culto das hostes do céu. Então, ou seja, Deus se afastou e deixou. O homem não quer pecar, então vai lá e peca. E C.S. Lewis disse algo interessante. Os perdidos gozam para sempre da horrível liberdade que sempre pediram, e por isso estão escravizados por si mesmos. Ou seja, a escravidão do pecado é uma escravidão que prende o homem no pecado e ele está escravizado em si mesmo. Ou seja, é algo ruim e ao mesmo tempo ele acha que é bom. Ele pensa que é bom, mas é uma liberdade de viver longe de Deus. E isso vai ter consequências eternas para ele, né, de sofrimento eterno, viver longe de Deus eternamente. Então o homem ele vive hoje longe de Deus, afastado de Deus, mas isso vai se perpetuar a tal ponto de que ele vai sentir aí na eternidade um sofrimento tão grande porque está longe de Deus. Mas hoje, atualmente, ele já vive abandonado, longe de Deus, porque Deus já se afastou. Então, Deus entregou aos pecados. Continuando, Romanos 1,25 diz, pois trocaram as verdades de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes que o Criador, que é bendito eternamente. Então,
Primeiro, depois que o homem ali ele se afastou de Deus, ele está longe de Deus, afundado no pecado, ele começou a trocar a verdade pela mentira. Ou seja, o que é certo agora se tornou errado e o que é errado agora se tornou certo. E começou aqui um culto à criatura. Eles serviram a criatura. Então isso aqui já começa uma apostasia, um problema espiritual, religioso. O homem começou a se afastar de Deus e a adorar a criatura, em lugar de adorar o Criador. O fato do homem se afastar de Deus e o fato do homem buscar mais a adorar a criatura do que o Criador levou ele a praticar outras coisas. Então começa aqui o terceiro tópico que eu coloquei, a substituição das relações naturais pelas contrárias à natureza, relacionadas às mulheres. Pelo que Deus os entregou a paixões infames. De novo, entregou, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do que é contrário à natureza. Então aqui ele está falando do lesbianismo, ou seja, as mulheres deixaram o uso natural, aquilo que que Deus criou, que fez ali para acontecer de uma certa forma. Ou seja, o sexo tinha que ser feito entre um homem e uma mulher, não entre duas mulheres. Então a gente vê que mudaram o seu uso natural, o propósito da criação de Deus. E depois se estendeu aos homens, né? Ou seja, agora voltado para os homens. Semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a devida recompensa. Então aqui Romanos 1:27 diz que os homens começaram, né, ou seja, a inflamar entre si. Então a gente observa aqui que primeiro eles deixam o uso da mulher, segundo eles inflamaram na sua sensualidade e depois eles cometeram torpeza. Ou seja, então vê aí três situações, é um passo a passo, né? Ou seja, o homem ele vai se afastando de Deus e cada vez mais ele vai se afundando no pecado. E Romanos deixa bem claro que o homossexualismo é pecado. Ah, mas e aí? Por que falasse tanto de homossexualismo? É porque as pessoas... eu não entendo, assim, questão de... Parece que dá ibope para isso. Porque o homossexualismo ele é um pecado como qualquer um outro, como a mentira, como adultério, fornicação. Então é tudo pecado. É tudo pecado. Então a gente, às vezes, acaba dando muito ibope para os homossexuais. Deixa pecar. A Bíblia diz que Deus entregou. Se Deus entregou, por que eu vou ficar lá criticando? Eu não tenho que criticar. A única coisa que eu tenho que fazer é pregar o evangelho para eles. É levar a mensagem de salvação. Eu tenho que amar os homossexuais. Eu tenho que ter amizade com eles. Eu tenho que falar de Jesus para eles. O que acontece muitas vezes é que a gente tem um certo preconceito. E isso é errado. Preconceito com os homossexuais. Nós não devemos ter preconceito, porque o preconceito é pecado. Então nós temos que amar os homossexuais, levar a mensagem de salvação, porque o pecado deles é igual a qualquer outro pecado. Então a gente não tem que ficar dando ibope como se o pecado deles fosse maior do que os outros. Não. Aqui, Romanos, se você ler Romanos capítulo 1, você vai ver Paulo falando de vários pecados, inclusive desobediência aos pais. Ou seja, está dentro do contexto aqui. Desobediência aos pais também é pecado, da mesma forma que o homossexualismo é pecado. Então, assim, a gente não tem que tratar o homossexualismo como um pecado diferente dos outros. É pecado igual aos outros. Se a pessoa quiser ser homossexual, beleza, deixa ele ser. O problema também, né, é que eles querem pegar a Bíblia e distorcer a palavra de Deus dizendo que a Bíblia apoia o homossexualismo. Isso aí também não pode acontecer. Ou seja, você não precisa fazer isso. Se alguém que é homossexual quiser ser homossexual, beleza, vai lá, seja homossexual. Mas não precisa pegar a palavra de Deus e ficar modificando ela para lhe justificar o seu erro. Então não é assim que funciona. Senão daqui a pouco, né, o adúltero vai fazer a mesma coisa, o mentiroso vai fazer a mesma coisa, vai pegar a Bíblia para justificar o seu erro. E isso não pode ficar acontecendo. O que acontece se não haver arrependimento? Então qualquer pecado tem que ter arrependimento, mudança de vida, mudança de direção. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os maledizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então aqui tem uma lista de pecados, de pecadores, está resumida aqui, mas que diz que todos que cometem pecado não herdarão o reino de Deus.
mas tem uma solução para o pecado, que é Jesus. Então, se nós entregarmos a nossa vida a Cristo, crermos no Evangelho, nós seremos salvos, independente do pecado que cometemos. Se matou, se roubou, se prostituiu, se adulterou, não importa. Tudo é perdoável. Basta você crer no Evangelho. Então é isso que a gente tem que fazer. Encerro aqui essa aula, né, que nós possamos saber pregar o Evangelho para os homossexuais, levar a palavra de Deus para eles que eles possam crer no Evangelho e abandonar o erro. A paz do Senhor. Até a próxima aula.